E saiu a lista de relacionados do Cruzeiro para a partida desta quarta-feira contra o Grêmio, um jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que nesta terça-feira treinou visando o confronto e já saiu a lista dos relacionados, com desfalques e retornos. Inclusive, um dos desfalques importantes está na capa desse vídeo, o lateral esquerdo Marlon, que voltou contra o Corinthians, desempenhou bem, provavelmente ganharia uma sequência depois da sequência que o Kaique teve pós-expulsões de Marlon, onde prejudicou o Cruzeiro em jogos fora de casa contra São Paulo e Bahia. Porém, o Kaique, segundo alguns, não foi tão bem assim contra o Criciúma, apesar que todo o elenco do Cruzeiro não foi tão bem naquela partida. Marlon voltou e desempenhou bem. E nós sempre falávamos, com esse elenco limitado, a posição de lateral esquerdo, estamos mais tranquilos, porque se não jogar o Marlon, temos o Kaique. E mais uma prova disso é que o Marlon, apesar de ter desempenhado bem contra o Corinthians, ainda que esteja fora, vai ficar cerca de 2 semanas aí no DM. O fator Kaique no banco de reservas nesse momento traz uma tranquilidade. Sabemos que o menino dá conta do recado. E se não tivermos o Kaique em algum momento da partida, poderemos ter o Vidalba, que também pode jogar por ali. A lista de relacionados, desfalques então importante, como o do Marlon, que está de fora, como eu falei. Além dele, o Lucas Silva, o capitão da equipe, que voltou até desempenhar bem quando não tem o Ramiro ao seu lado, pois os dois no meio de campo aí realmente dá ruim. Lucas Silva, suspenso, né? Terceiro cartão amarelo. O Pedrão, Rafael Bilu e João Pedro, que foram relacionados contra o Corinthians, também não viajam para o Sul. Retornos importantes e novidades: o João Marcelo, e volta de suspensão, nosso melhor zagueiro do elenco, e apesar da ausência, o Vidalba, quando entrou contra o Corinthians, desempenhou bem por aquele lado esquerdo da zaga. O Arthur Viano, menino da base, que ficou de fora da última partida, volta a ser relacionado, além de Japa e José Cifuentes, que volta da Copa América. De todos esses, a importante mesmo volta é do João Marcelo, que volta a ser titular. E o Marlon desfalque aí, mas temos o Kaique na lateral esquerda. Poderíamos ter, né, na lateral direita também um jogador assim, porque na ausência de Willian sabemos, né? Contra o Criciúma quem foi? Palácios. E temos o outro que é o Wesley Gasolina. Falando da posição, esse jogo, falando da mentalidade do torcedor do Cruzeiro, eu tô preocupado, porque o Grêmio está na zona de rebaixamento, e é verdade. Com o técnico Renato Gaúcho. O Cruzeiro é o sétimo colocado com um jogo a menos em relação aos que estão acima dele. Até falei, fator importante, esse elenco limitado do Cruzeiro, independente do que acontecer nessa rodada, no sábado, quando poderemos ter os reforços estreando, estaremos entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Ó, palmas para o elenco e o Fernando Seabra também. Com todo esse jogo contra o Grêmio, ainda falando da mentalidade do torcedor do Cruzeiro, ainda mais depois, né? Da vitória, como foi com desempenho e também os 3 pontos contra o Corinthians, né? Com imposição. E sabemos que, como visitante, a coisa tá feia pro lado do Cruzeiro, que até consegue desempenhar bem contra equipes superiores a ele fora de casa. São Paulo, Bahia, Flamengo, contudo, nem um pontinho fora de casa contra essas equipes, mesmo desempenhando bem, vieram para BH. Contra o Grêmio, que vem também de um placar de 3-0, contudo, negativo. Perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi. E aí, na mentalidade do Cruzeiro, temos que passar o carro no Grêmio, e não é bem assim. Até acho que a derrota, como foi para o Juventude, pode dificultar ainda mais a partida para o Cruzeiro do que se fosse uma derrota por um placar mínimo. Mas é apenas um achômetro, né? Não temos como ter certeza acerca disso. Fato é, não espero um jogo fácil. E é no campo centenário do Caxias, em Caxias do Sul. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho falado desde que esse jogo já sabia que seria no Centenário, porque o gramado já não é bom e Grêmio e Caxias têm jogado nesse estádio. O Caxias, inclusive, na segunda-feira, enfrentou o Remo lá e perdeu por 4-2. Então é um gramado que está sendo usado recorrentemente. Não vamos ter um gramado bom. O Grêmio, depois de 3-0, Renato Gaúcho pressionado pela imprensa e alguma parte da torcida. Pela direção, tem bastante moral lá, né? E o Cruzeiro vindo de 3-0, que o torcedor não vem achar que vai ter jogo fácil.
ainda mais falando de brasileiro. E o Grêmio, na minha opinião, tem jogadores importantes e com qualidades. Não desempenha bem. O Cruzeiro tem que demonstrar essa superioridade em desempenho agora fora de casa. E pelo menos na mentalidade de jogadores e comissão técnica, ao sair de campo, é de que sabemos que temos que melhorar muito isso. Inclusive, já decidimos, se não der para vencer, pelo menos que não venhamos perder fora de casa. Ó, já é uma mentalidade que possamos ver refletindo dentro de campo contra o Grêmio. Como eu disse, eu não espero um jogo fácil. E você? Qual sua expectativa diante de retornos importantes, como o João Marcelo? O desfalque do Marro, que creio que não vamos sentir muito, porque temos o Kaique ali da base que dá conta do recado. Se inscreva, deixe seu like. Patrick Lopes, canal Cruzeiro Querido. Eu espero vocês até meus próximos vídeos e conteúdos. Tamo junto. Dá liseiro!